Então as ações do Bradesco estão despencando nesse ano, muito por conta dos maus resultados ainda de 2023. Só que, em meio à turbulência e meio a uma queda generalizada nas cotações, há quem venha ficando otimista, né? Já tem gente falando que depois da tempestade vem o arco-íris. E aí, será que é uma grande oportunidade ou será que é uma cilada e tem muitos riscos ainda? Vamos descobrir isso aqui juntos e você vai entender como quem tem uma estratégia tem muito mais clareza na hora de decidir quais ações comprar e quando vender. Lembrando que ainda ao longo desse vídeo eu vou te dar acesso a 7 ações que são as melhores pagadoras de dividendos de acordo com a estratégia máquina de dividendos. Então vamos lá falar um pouco, começando do Bradesco em si, né? Um banco fundado em 1940 no interior de São Paulo, originalmente chamado de Banco Brasileiro de Descontos. Daí que vem o Bradesco. Aliás, é um grupo formado por 12 diferentes empresas. Entre elas, Ágora Investimentos, Next Tecnologia, Bradesco Saúde, Consórcio, Financiamentos e por aí vai. E possui mais de 7 mil pontos de atendimento por todo o Brasilzão e 14 agências e subsidiárias no exterior. No ano de 2023, o Bradesco acumulou cerca de 16,3 bilhões de reais em lucro líquido recorrente, fechando o ano com 71 milhões de clientes. Só que esse lucro líquido é 21% menor se comparado ao período completo de 2022. E um ponto de destaque é que o lucro caiu mesmo quando comparado a 22, em que o Bradesco sofreu com empréstimos cedidos americanos. Tô falando aqui da fraude histórica da varejista que deixou um rombo aí no setor bancário. E olhando aqui o resultado do Bradesco, você vê que os devedores que estão inadimplentes acima de 90 dias, que são considerados os perdidos, ou que não vão pagar suas dívidas, cresceram em todas as categorias de dezembro de 2022 a dezembro de 2023, pessoas físicas, micro, pequenas, médias empresas, grandes empresas e por aí vai. O que mostra uma certa dificuldade do Bradesco, só que essa história ela tem muito mais nuances e tem vários pontos de vista que eu vou te mostrando por aqui. Vou falar também sobre os dividendos de Bradesco. Mas antes eu queria te convidar para que eu dê uma olhada na sua carteira de investimento. Será que o Bradesco, ele realmente deve fazer parte dos teus esforços para transformar o dinheiro que você tem hoje em mais dinheiro? Será que ter Bradesco faz parte daquela que é a melhor estratégia para ti? Bom, essas respostas dependem de qual a sua experiência como investidor, de qual a tolerância ao risco que você tem e também dos seus objetivos de retorno. Eu só consigo descobrir isso se a gente conversar. Quando eu falo a gente, ser muito transparente aqui, o que eu quero fazer aqui é abrir algumas vagas para que você consiga conversar com a gente aqui do Clube do Valor, mais especificamente com um especialista de investimentos treinado por mim. Por isso, para quem está assistindo esse vídeo, eu estou abrindo vagas para uma consultoria e diagnóstico de carteira de investimentos totalmente gratuito. Para você concorrer a uma dessas vagas, eu digo concorrer porque são milhares de pessoas que assistem cada vídeo. A gente tem alguns especialistas aqui treinados pela nossa equipe, que trabalham aqui no Clube do Valor. Basta você apertar nesse link aqui, preencher um rápido formulário ou apertar no primeiro link na descrição. Pois bem, a gente está falando aqui da queda recente das ações do Bradesco. Agora eu vou te mostrar o tamanho dessa queda, que é mais ou menos 19% desde o início desse ano. E mesmo para o cara que investiu os dividendos, essa queda ainda assim está na faixa dos 18%. E ela piora se a gente tira dos últimos 5 anos, ações do Bradesco caíram 54%, ou se a gente considerar dividendos, elas caíram 36%. Bom, agora há pouco eu estava falando no aumento nas taxas de inadimplência, de todos os setores. Outra coisa que cresceu foi o PDD, a linha de provisão para devedores duvidosos. O Bradesco precisou aumentar a PDD no último trimestre do ano passado, apesar de ter reduzido quando se comparado ao ano inteiro de 2022. É uma maneira que os bancos encontram de se proteger contra a inadimplência e também de manter a sua situação financeira controlada. Só que tem um detalhe importante, que é meio óbvio para quem está no mercado financeiro, mas não para o investidor pessoa física, que essa medida também vira custo. No caso do PDD de 2023 do Bradesco, esse custo de reforço foi de 1,4 bi no quarto trimestre, com uma expansão de 1,6 bilhão para dívidas de atacado. Em outras palavras, o valor destinado a PDD foi de cerca de 30% do valor total arrecadado pelo banco no trimestre. E esses números têm relação com o índice de Basileia do Bradesco. Para contexto, o índice de Basileia é um índice que os bancos têm que manter um determinado valor para garantir a sua estabilidade financeira. Quanto maior o índice de Basileia, maior é a capacidade do banco de ser considerado solvente. Diz que ele tem ativos o suficiente para cobrir as suas dívidas e outras responsabilidades e, portanto, é capaz de lidar bem com perdas inesperadas. No caso do Bradesco, o banco fechou o ano com aumento de 12% para 13% no índice de Basileia. Segundo o Banco Central, o mínimo aceitável para
que uma instituição seja considerada saudável financeiramente é de 11%, enquanto bancos cooperados precisam de pelo menos 13%. E fazendo jus, né, à sua fama de ser um bancão mais seguro, o Bradesco possui sim capacidade financeira para arcar com a situação atual. Aliás, outra boa notícia está na linha de seguros do Bradesco. Se a gente fizer um recorte bem específico e olhar só para esse segmento, o que a gente tem são resultados positivos. Entre o quarto tri de 2022 e o mesmo período de 23, o crescimento foi de 2,6% e no ano o crescimento foi de 21%. O que também cresceu foi o faturamento. O faturamento do Bradesco cresceu 11,8% em 23 contra 22. Bom, o Bradesco ainda não divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2024, mas o mercado já está se movimentando. Já há quem especule que vem aí um resultado bom. Essa manchete que eu te mostrei no início do vídeo é sobre isso. E aí, lendo a manchete, o que a gente tem ali naquela notícia? Tem uma avaliação do analista da Genial, o Eduardo Nicho, que diz que o próximo balanço deve vir mais positivo justamente pela redução da linha de provisão para devedores duvidosos. Ele projeta para o primeiro trimestre do ano um lucro de mais de 3 bi e no ano a ano ele acha que deve se manter em queda de mais ou menos 10%, assim como a rentabilidade que deve se manter em torno dos 9%, o que fez com que representantes da Genial chegassem a dizer que o pior já passou. Agora, o analista Pedro Leduc do Itaú BBA tem uma visão um pouco diferente e dá uma nota, uma avaliação de neutra para o Bradesco. Ele não está falando comprem Bradesco, nem vendam Bradesco. E aí ele estima que os lucros se recuperem nesse trimestre, também graças à redução do PDD, ou seja, isso aqui é algo que está relativamente no preço atual do Bradesco. Agora, nesse cenário de baixa lucratividade, será que os dividendos tendem a reduzir? É uma coisa lógica de pensar, né? Se o banco está lucrando menos, quer dizer que vai distribuir menos dividendos. Agora, será que não é nesse momento que valeria a pena comprar Bradesco pensando numa estratégia de dividendos? Então, vou falar aqui sobre a máquina de dividendos, nossa estratégia para focar em boas pagadoras de dividendos no Clube do Valor. Mas antes, eu queria comentar sobre a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, uma das estratégias principais aqui do Clube do Valor de seleção de ações baratas, que quem é clubista raiz, que acompanha mais tempo, vai se lembrar que várias vezes eu falei que bancos não passam nos filtros das ações mais baratas da Bolsa, porque a gente avalia o EBIT, uma linha do DRE que bancos não têm, por terem um DRE diferente, por serem bancos, com o Enterprise Value, que é algo que os bancos também não têm por ter uma dinâmica de ativos e passivos diferentes de uma empresa comum. Então o Bradesco, assim como qualquer banco, nunca entrou e nunca vai entrar na estratégia das ações mais baratas da Bolsa. Mas para quem foca em dividendos, a gente tem os critérios da nossa estratégia de dividendos, chamada Máquina de Dividendos. Eu vou te mostrar esses critérios agora, vou mostrar como você pode conhecer as 7 melhores pagadoras de dividendos nesse momento e dizer se o Bradesco está ou não bem posicionado na máquina de dividendos. Como é que funciona a estratégia, tá? A gente estava pensando aqui no que faz uma empresa ser boa pagadora de dividendos. Estudamos muito aqui sobre o tema, a gente leu vários livros norte-americanos de gestores, analistas de investimentos lá dos Estados Unidos. E a gente viu que todos esses caras falavam algumas coisas, como consistência no pagamento de dividendos, bom dividend yield, crescimento em dividendos distribuídos. E a gente adaptou essa visão deles aqui para o Brasil, tendo uma estratégia totalmente sistemática, né, que é nosso DNA aqui no Clube do Valor, olhar apenas para números, não para narrativas. De todas as narrativas, elas estão já embutidas nos números. E na nossa estratégia de dividendos, a gente olha primeiro para a liquidez mínima diária, segundo, para a presença de dividendos distribuídos nos últimos 5 anos. E, por fim, a gente olha para a média dos dividendos distribuídos nos últimos 3 anos. Uma estratégia que você pode conhecer passo a passo nesse livro na tela, que a gente escreveu aqui no Clube do Valor, em que a gente ainda revela quais são as 7 melhores pagadoras de dividendos nesse momento que você está assistindo o vídeo. O link para baixar esse livro gratuito vai ser o segundo na descrição ou esse aqui, enquanto eu vou te mostrando que Bradesco evidentemente passa nosso filtro de liquidez, tem uma boa consistência em distribuição de dividendos, não só de 5 anos, mas de um prazo bem mais longo, e conseguiu crescer o pagamento de dividendos entre 21, 22 e 23. Como, Ramiro? Aumentando também o payout, que é a linha cinza desse gráfico, o próprio banco divulga. E tá com um dividend yield recente bem elevado, só que aqui no clube a gente olha para a média dos últimos 3 anos, que é justamente para premiar a empresa que ficou por mais tempo distribuindo os bons dividendos. E aí, para você ter noção, né, no pódio da máquina de dividendos, tem empresas com uma média de 16% de dividend yield. Claro, isso aqui não é garantia nem indício de que ela vai seguir pagando tanto, mas foi uma estratégia testada que produziu resultados muito bons no passado. O Bradesco até está bem posicionado na 25ª posição, mas com essa estratégia de dividendos, como o nosso foco é manter 10 ações em carteira, a gente não tem Bradesco nela. Eu digo, os nossos clientes aqui de Wealth, do Clube do Valor, que optam por seguir essa forma de investir, olhando para dividendos. Então, para esses caras aqui, não vale a pena. Mas se você quiser conhecer algumas ações baratas e que estão pagando grandes dividendos, vou deixar aqui um link para um vídeo bem complementar a esse. Lembrando que a gente está com vagas abertas para sessões de análise e diagnóstico de carteira. Vou deixar aqui o link para você conseguir uma dessas vagas. Grande abraço e até mais.